Eu conversei esse último ano com bastante gente sobre esse tipo de coisa. Inclusive pessoas interessadas em fazer parte do Flow mesmo. Cara, mas eu percebi também que tem uma galera que não é o tipo de sócio que eu procuraria. Que é o cara que ele bota dinheiro e vai embora, sabe? E aí depois ele. Tá tudo bem com isso, mas não é o que eu tava. O que eu assim, se fosse rolar, eu ia procurar um cara que pudesse agregar alguma coisa pra me ajudar a fazer a parada ir mais longe. Né? No caso, você consegue de fato empurrar essas outras empresas, né? Estando ali porra, cara, você, né, fez o WhatsApp. Então, É a diferença, por exemplo, de você ter como sócio um fundo, nada contra um fundo. nada contra. Eu Nada tenho, contra. inclusive, um fundo que é nosso sócio, Aham. lá na Wiser. Não tem nenhum problema, mas é a diferença de um fundo. E quando eu fiz nós vendemos uma posição minoritária para um fundo, a gente tinha o objetivo de pegar uma expertise que eu, por exemplo, não tinha, que é a expertise do mercado financeiro para um caso de um IPO futuro, caso ele acontecesse em algum momento. Então seria legal ter um sócio que viesse, que tivesse essa capacidade, essa competência e trouxesse essa experiência para nós. Ou seja, não é só a grana que vale. Claro que o dinheiro é importante, claro que o capital é importante, mas o outro capital, que é o capital intelectual, o conhecimento que ele traz, o networking que ele traz, a experiência dele, às vezes, num cenário que nós estamos, a própria audiência dele, a figura dele, a imagem dele, tudo isso é parte do capital. Eu concordo e eu realmente considero isso daí importante pra cacete, cara. Sabe? Às vezes até. É isso que vocês chamam do smart money? Smart money é o capital intelectual, como você preferir. Tá. É. Tá. Que é aquela história, né? Você tem o dinheiro, ele tem valor, o dinheiro. O capital financeiro tem valor. Mas tem um outro valor que é um valor intangível, que é o conhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a WhatsApp em 1995, eu não tinha grana. Eu usei dinheiro do meu cheque especial, pagando juros altíssimos de 12% ao mês. É uma história que eu já falei 500 vezes. Mas isso era... muita gente falou, nossa, que doideira, que loucura isso. E eu costumo dizer que é menos loucura do que parece. Porque eu, apesar de não ter o grana, eu tinha um capital intelectual já razoavelmente alto, mesmo eu tendo 23 anos de idade. Porque eu tinha trabalhado 4 anos no curso de inglês e na área de vendas eu era muito forte. Então, basicamente, a minha competência de trazer clientes me trazia caixa também. Então, a gente teve sucesso muito rápido por causa disso. Eu paguei um empréstimo e foi tudo bem. Agora, quando o cara não tem a grana e nem o capital intelectual, aí ele é um grande candidato a entrar na estatística das 80% das empresas que quebram antes de 10 anos. Cara, né? essa tua história de fato já contou várias vezes, inclusive já contou pra mim no Flow. Isso. Mas toda vez que eu vou ler ou que eu escuto alguma coisa sobre ela, assim, me impressiona. Mas ela é menos louca do que parece. Por exemplo, se você for contar a história do Flow, vai ser doida também. Não sei, hein? Assim, eu não. Ué, como eu não sei? Você estava me falando, começou no quartinho com o Monark lá em Curitiba. Tudo bem, mas assim, a questão de. O risco financeiro de quebrar que a gente tomou, não sei se era tão grande. Mas entendeu? era dentro da tua realidade. Se você desse tudo errado, você perdia tempo. Alguma coisa em jogo tu colocou. É verdade, é verdade. Mas assim, no meu caso, eu não sei como foi pra você, cara, com a WhatsApp. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. Em nenhum momento eu tive dúvida. Não, eu também tinha, mas todo cara que quebrou também tinha. Esse é o ponto. Não é? O cara que quebrou também tem a certeza. Mas é que, assim, não é que a gente passou por momentos difíceis financeiros, sabe? Mas assim, eu sabia que se durasse o tempo que tive pra se tornar maduro, não tinha jeito. Porque a fórmula é muito boa, porra. Tudo mas bem. É verdade isso que você falou. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Se você perdesse 100% do que você conseguiu construir na tua vida. Tudo. Perdesse tudo. Hoje? Perdesse seu carro, a tua casa, sei lá, tudo que você de repente construiu. Cara, tu tá zerado. E você tem saúde e tem todo o conhecimento que você adquiriu nesses 5 anos. 5 anos de Flow? 4 anos de Flow. Se você tivesse que começar de novo, você começaria de novo?
você já teria mais ou menos um mapa do que fazer? Eu acho que assim, sim, dá para eu fazer de novo. Eu acho que boa parte da identidade do Flow acaba estando em mim também. Mas eu não sei se... Será que... Eu fico pensando se eu ia ter energia para começar tudo de novo, cara. Não, você poderia até não estar afim de começar de novo. Até porque se der errado, é porque esse formato parou de funcionar. Não, mas é que esse é um exemplo muito tópico que eu estou usando, né? Tá. É um exemplo assim, ó... Cara, estalou o dedo e sumiu-se tudo. Não tem motivo, não tem lógica, entendeu? Se você tivesse que começar agora, você já tem mais... Nossa, eu ia fazer um bagulho muito melhor, Você ia fazer melhor. Muito melhor. Você não ia fazer algumas cagadas que vocês fizeram, erros que vocês cometeram, vocês não iriam cometer. Eu, por exemplo, se eu voltasse atrás, eu levei entre a abertura da WhatsApp e a venda em 2013, foram 18 anos. Se eu começasse de novo, com tudo que hoje eu sei... É até meio injusto, né? É injusto. Não, mas é injusto, mas por outro lado mostra que o valor está mais no conhecimento do que no capital. Caralho, é verdade. Isso é muito interessante. Eu teria feito, certamente, na metade do tempo, pelo menos. Bom, em 9 anos, pelo menos. Nesse sentido, assim, dá pra nós, na verdade, eu, Monark e o Gian, a gente poderíamos nos gabar que a gente começou do zero um monte de vezes, assim, no sentido do tanto de outros programas que a gente ajudou desde o nascimento. E hoje obtém sucesso. E teve menos erros nesses programas. Muito menos erros. No fundo, algumas pessoas devem te procurar até para você indicar os melhores caminhos, porque você já cometeu os erros suficientes para poder aprender. Isso é interessante.